Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A cada dia mais nós estamos vivendo esse tempo, né? Na expectativa do nosso encontro com o Senhor. E é lógico que todos estes santos que nós celebramos a cada vez que nós exaltamos uma pessoa santa, como hoje Santo Afonso de Maria Ligório, a multidão de gente que ele já levou a graça da salvação à sua comunidade, os redentoristas. Por quê? Porque ouviram a palavra do reino de Deus, guardaram no seu coração como uma boa semente. E elas produziram frutos de alegria, de vida e de salvação aos outros, né? Então, cada um de nós que experimentamos o reino de Deus, nós não queremos guardá-lo para si. Nós queremos levar as outras pessoas a experimentá-lo também na sua vida. Nós queremos salvar, nós não queremos ver ninguém sendo arrastado para o inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus está dizendo que haverá choro e ranger de dentes, significa que haverá choro e ranger de dente. Não vai ser uma coisa que a pessoa vai com alegria para o inferno. Está dizendo que vai ver choro. Se Jesus está dizendo, eu imagino quando uma pessoa chora ao ponto de ranger os dentes. Qual que é a tristeza da alma, né? Uma tristeza profunda. Então, tudo isso que está aqui, todo esse santuário, cada padre está ali, o diácono, todos nós estamos aqui, ministros, música, tudo isso aqui Deus fez para que a gente viesse nessa tenda buscar o consolo de Deus, a graça de Deus, né? Por isso que Moisés vai fazer a tenda. Para que o povo, na hora de desespero, de tristeza, ia ao encontro do Senhor, que se deixava encontrar naquela tenda. Para falar com Deus, para abrigar sua vida em Deus. Por isso Deus vai construindo todas estas graças, para que eu, olhando, saiba onde refugiar a minha vida, onde buscar socorro do céu. É aqui que nós encontramos socorro. Por isso Moisés também fez a tenda lá fora. Todos que queriam falar com o Senhor iam para lá. E Moisés iam. E as pessoas, quando Moisés passava, todo mundo ficava ali na expectativa. O que Deus ia falar com Moisés? Porque ele falava face a face com Deus, né? Hoje Deus se deixa se encontrar, né? Quando você vem aqui, você fala com o Senhor, Ele está aqui. Aqui já tem um Santíssimo. Ele já te alimenta, já não é mais você, Ele está longe, não está distante mais, Ele está perto, Ele está aqui para te ouvir, para te acolher, para te socorrer, né? Então, quando nós viemos aqui, nós já encontramos o socorro do céu, já está pronto para nós. E é isso que Moisés foi ensinando o seu povo, falando desta graça. Por isso, e quando ele entrava na tenda, a nuvem baixava no santuário, naquela tenda, e Deus falava com Moisés, e o povo escutava a voz de Deus, né?
Então, Moisés se prostrava diante da face de Deus para ouvir. Por isso ele vai dizer, né, que também estava lá Josué, que era aquele que vai depois estar no lugar de Moisés. Aí Moisés vai falar desta graça hoje. O Senhor, Deus misericordioso, Ele é clemente, Ele é paciente, Ele é rico em bondade, Ele é fiel, Ele conserva a misericórdia até 1000 gerações. Perdoa as nossas culpas, rebeldias e pecado, mas também não deixa de punir aqueles que não querem viver. Não deixa de punir. Ele também vai usar de justiça para aqueles que não querem ouvir. E é triste que Moisés, todos que estavam com Moisés anterior, nenhum entrou na terra prometida. Foram um povo rebelde, que fizeram bezerro de ouro, que murmuravam contra Deus, que falavam mal de Moisés, que falavam mal de Arão, falavam mal de todo mundo. E aquele povo foi morrendo no deserto. Aquela geração foi morrendo. Porque não viram a misericórdia de Deus, não viram a paciência de Deus, não quiseram se arrepender dos seus pecados. E foram morrendo no deserto. Por quê? Porque continuou um povo de coração duro. Não quiseram ouvir Deus. Não prestaram atenção. E além do mais, ensinaram os filhos erradamente. Ensinaram os filhos a viver dos seus próprios pecados. E aí um pai vai passando para o filho, para o neto, vai passando, o pecado vai passando de geração em geração. Porque a gente vai ensinando um ou outro a pecar. Me lembro que eu conheci uma família que era um senhor muito forte, muito alto, e ele era muito brigador, batia em todo mundo lá na cidade que eu morava. Os filhos também cresceram batendo em todo mundo. O neto também, até que morreu o neto. Aí, a hora que morreu o neto, aquela geração foram parando de brigar, porque ali já o pecado foi passando, de geração para geração. Então, a gente vê, vai passando a bebida, o álcool, porque o alcoolismo vai passando de geração em geração. A droga vai passando de geração em geração. A mentira vai passando de geração em geração. O adultério vai passando de geração em geração, porque vai um ensinando o outro a viver. As brigas, as ofensas, as gritarias, onde a gente aprende a gritar às vezes, né? Quem ensina para a gente? Porque a criança nasce perfeita, não nasce com pecado. O pecado vai entrando, porque a hora que ela é batizada, ela é redimida de todo o mal, ela torna santa, não tem pecado depois do batismo. Mas aonde que a gente aprendeu a pecar? Da onde vem esse pecado? Muitas vezes da nossa casa, do nosso pai, da nossa mãe, que a gente vai vendo como se comporta. Mas também estava dizendo que aqueles que ensinam seus filhos a viver a vida em Deus, vai até a 1000ª geração a bênção de Deus. Mas o pecado vai passando até a 4ª. Até que alguém pare de pecar. Até que alguém deixe de pecar. Aquele pecado vai sendo ensinado para o outro. Não é uma coisa que cola. A gente aprende vendo o outro fazer. Então, por isso, hoje Jesus está dizendo deste joio. Aquele que ouve a palavra de Deus, ela é o fermento de Deus, ela é a glória de Deus em nossa vida. É a boa semente, é o Filho do homem que vem morar dentro de nós, que vem nos ensinar a viver nossa filiação em Deus. Nós somos esta geração. E também ele vai dizendo, aquele que ensina mal, é aquele que tem o joio no seu coração, vai ensinar o joio, vai trazer para o seu filho, para a sua filha, para a sua casa, aquilo que é do mal, do maligno. Vai ensinar os pecados, as fraquezas, a miséria. Vai alimentar o coração do outro com o joio deste mundo. E vai colocando no coração do outro, né? E às vezes a gente coloca. A gente vai fomentando o outro com o joio do mundo, com o pecado. Mas Jesus está dizendo, olha, o joio, quem semeia no nosso coração, é o diabo.
ele vai semear, se eu deixar. Porque meu coração, a minha vida, todos nós somos santificados em Deus, mas a terra boa pode se transformar em terra árida e ressequida. Depende daquilo que eu estou alimentando, irrigando esta terra. Qual é o adubo que eu estou colocando? Qual é a água que eu estou colocando? Uma água salobra, uma água boa que vai alimentar a minha vida, né? Se eu coloco uma água salobra, vai destruir a terra fecunda da minha vida, né? Se eu coloco a água que santifica, eu também vou santificar a vida dos outros com a minha vida. Nós somos essa estirpe de Deus. Nós somos daqueles que pisam no mal, que não deixam o joio morar no nosso coração. Vocês conhecem o joio, né? E a gente tem que saber qual é o mal que está vindo na minha casa, na minha vida, e que eu vou renunciar, não vou deixar ele entrar dentro do meu coração, não vou deixar ele tomar conta da minha vida, né? Não vou deixar ele crescer no meu coração, né? E nós estamos aqui para aprender a viver esta graça. Por isso é necessário que eu tenha atento aos meus olhos, aquilo que eu estou fazendo, as minhas atitudes, minhas ações, se elas são divinas, se elas estão em Deus, eu vou alimentar o outro com a boa semente do meu coração. Eu vou fecundar no coração do outro esta graça, para que o outro o quê? Brilhe como o sol de justiça, brilha como aquele que vive no reino de Deus, né? Que nós seremos aquele que iluminar o coração do outro com a nossa vida. Nós vamos iluminar o coração do outro para que eles, tendo a nossa vida em Deus, na vida deles também, eles se alimentam daquilo que é. Porque as pessoas vêm buscar em nós, às vezes elas não sabem aonde buscar. Vai vir até mim, até você, vai vir até a nossa casa, às vezes até aquela amizade que ele tem. Por causa daquela amizade, porque ele vê as riquezas que estão no meu coração, ele vai se alimentar dela e eu vou dando aquilo que é de Deus para ele, né? Vou alimentar ele com as virtudes que Deus coloca no meu coração, porque eu tenho a boa semente de Deus, né? Não é o joio que mora no meu coração, não é o pecado que mora em nós, mas as virtudes e as graças e a verdade de Deus, né? Hoje, para que a gente faça isso, para que nós não sejamos aquele que vai alimentar até a terceira, quarta geração com o mal da nossa vida. E vamos ensinando, né? Mas a graça de Deus que nos dá o poder de renunciar, confessar, começar a vida nova, santificar o nosso coração. Deus nos dá tudo, olha. Tudo isso aqui para que a gente possa viver a glória de Deus. Deus coloca tantos sacerdotes, padres, bispos, religiosos, religiosas, consagrados, tudo a serviço do reino de Deus para nos ajudar a viver a nossa vida em Deus, para nos alimentar desta graça. Coloca as celebrações necessárias para que eu viva, que eu me alimente durante a semana, se eu quiser. A semana inteira eu posso me alimentar de Deus. Tem a palavra de Deus, tem o catecismo, tem as histórias dos santos, que muitas vezes, me lembro de um sacerdote que eu dizia, a maior catequese para a nossa vida é quando você lê a história de um santo. Porque aí você se inspira. Como que aquele homem venceu, né? Eu me lembro que o primeiro santo que eu fui ler a história foi de Santo Antão. Que ele era um homem rico, ganhou toda a riqueza que o pai deu. E ele estava na missa naquele dia, na celebração, e ali dizia, vai, dê tudo aos pobres, vem e me segue. Santo Antão foi lá, tinha uma irmã, repartiu a herança, deu a parte dela para ela, e pegou a parte dele, deu todos para o pobre, e foi ser santo no deserto, viver no deserto. Então, o pai dos monges nasce com Santo Antão. Para viver o quê? E ali ele foi tentado por todas as atitudes do mal que tentava atormentar, tirar ele da sua paz. Mas a sua oração, a sua graça em Deus, nada atormentava o coração de Santo Antão. Porque ele aprendeu a viver as tempestades do deserto, do mal, que muitas vezes batia na sua porta. O diabo jogava pedra de Santo Antão todo dia, para tirar ele a sua paciência, a sua paz, e ele ficava silencioso, rezando. Então nós vamos ser tentados por mal, todo dia. Ele vai tentar julgar contra nós todas as suas insígnias, tudo aquilo que possa nos seduzir. Mas a gente tem que estar atento às palavras de Deus, é ela que vai nos afastar de todo mal.
Fechamos nossos olhos por um instantezinho, né? Vamos pedir esta graça no dia de hoje, que nós possamos vencer todo este mal. Pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, que a palavra de Deus caia como este fermento que vai germinar no nosso coração frutos de graça, de bênção, de alegria e de vida nova, né? Então vamos preparar o nosso ofertório, colocando na mão de Deus a nossa vida, colocando tudo aquilo que Deus hoje trouxe para nós, para que a gente possa viver esta vida nova no seu amor.